Bem, gostaria de começar esse vídeo aqui dizendo que o tema que eu vou abordar com vocês hoje é um tema que já é extremamente difundido no campo da psicologia clínica, né? E também na análise do comportamento, mais especificamente dentro aí das terapias comportamentais, de uma forma geral, né? Através de digamos assim, de uma sigla que a gente conhece como ABA, que seria Análise do Comportamento Aplicada, tá? E eu imagino que uma parte desse vídeo, desse conteúdo que eu vou compartilhar com vocês aqui, talvez não seja nada de novo, se vocês já procuraram ou já pesquisaram alguma coisa sobre o autismo, né? Mas eu vou tentar, a partir da minha experiência profissional lá na APAE, trazer algumas contribuições que podem ser um pouco particulares a respeito desse quadro, tá certo? Bem, o que a gente pode começar então falando sobre o autismo? O primeiro ponto, né, pessoal, é que o autismo, ele, ele atualmente é considerado dentro de um espectro. Então a gente chama o autismo, né, o nome correto de se referir ao autismo é o transtorno do espectro autista, ou TEA, certo? Porque os pesquisadores, né, os estudiosos do tema, começaram a perceber que existia uma variedade muito grande de comportamentos, de sintomas, de manifestações clínicas das pessoas diagnosticadas com autismo. Tá? Então, essa condição foi colocada dentro de um espectro, tá? Tal como outras condições. A minha própria ansiedade social, eu sempre defendi a ansiedade social aqui como um espectro também. Por quê? Por ser uma condição altamente variável de pessoa para pessoa. Tá? Então, a primeira coisa que aliás, a segunda coisa que a gente tem que colocar em relação ao TEA, autismo, é que o autismo ele se refere a um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Ou uma condição do neurodesenvolvimento, isso eu vou falar mais para o final do vídeo, né, essa diferenciação que existe entre a gente dizer que é um transtorno do neurodesenvolvimento e uma condição do neurodesenvolvimento. Tá? Como ela é uma condição do neurodesenvolvimento, os sinais e sintomas do autismo, eles costumam aparecer de maneira bem precoce já na primeira infância. Tá? Então, existem alguns comportamentos, digamos assim, típicos do autismo que a gente já percebe lá quando a pessoa está ali nos seus 2, 3 anos de idade. É claro que, em muitos casos, né, os comportamentos autistas eles podem passar despercebidos ou serem subdiagnosticados ou mal diagnosticados por um profissional da saúde qualquer. Tudo bem? Tanto é que existem casos em que essa condição só é diagnosticada ou na adolescência ou na própria vida adulta. Tá certo? Tá. E o que caracteriza basicamente o autismo?
Tá? A gente tem dois grandes grupos de características em relação ao autismo. A primeira delas é um prejuízo persistente na comunicação social e na interação social. Tá certo? Dentro desse grupo de sintomas, tá? A gente vai ter ali alguns atrasos ou algumas dificuldades típicas da pessoa que tem autismo. Quais? Geralmente um atraso na linguagem, um atraso cognitivo, comportamentos não verbais incomuns, por exemplo, repetição de palavras ou desconexão no relato verbal. A pessoa não consegue desenvolver um raciocínio coerente, um raciocínio lógico. O autismo, pessoal, ele costuma vir muito associado a algumas condições, especialmente deficiência intelectual, que é o que eu estava comentando, que é a questão do atraso cognitivo. Então, são pessoas que têm uma deficiência, uma dificuldade ou uma incapacidade intelectual importante. Isso não é uma regra, tá? Mas é muito frequente que o autismo venha associado à deficiência intelectual. Inclusive, eu vou trazer um vídeo aqui para vocês sobre deficiência intelectual especificamente, em breve. Tá? Então, existe também uma característica que é bem comum nas pessoas com autismo, que é uma dificuldade na reciprocidade emocional, ou seja, no compartilhamento de experiências emocionais, experiências internas, e na leitura emocional do outro. Então, os autistas, em geral, eles têm muita dificuldade em perceber emoções através de expressões faciais, por exemplo, através de certos comportamentos verbais e não verbais. Então, ele tem uma dificuldade, a pessoa autista, ela tem uma dificuldade em comportamentos empáticos, se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa muito marcada no autismo. Existe também uma dificuldade muito grande no que a gente chama de atenção compartilhada. Então, assim, você participar de uma situação em que você está fazendo alguma atividade e a pessoa autista ela está ali focada naquela atividade, mas compartilhando a atenção, o foco de atenção junto com você. O autista, geralmente, ele, como é que eu vou dizer? Ele se fecha muito no mundo particular dele. Inclusive, isso tem a ver com a origem do próprio termo autismo, que é um enclausuramento em si mesmo. Então, o autista, ele muitas vezes parece que ele vive num mundo próprio, um mundo particular. Então, a questão da comunicação social fica muito prejudicada nesses indivíduos. Um outro ponto também que é bem comum nas pessoas com autismo é uma dificuldade em fazer contato visual. Tá? Isso não é uma regra. Eu atendo alguns autistas lá na PAI que não têm a menor dificuldade em fazer contato visual, mas é uma característica que aparece
em uma boa parte dos casos. Tá? Uma dificuldade, como eu falei, em ler emoções alheias, né? E de interpretar as próprias emoções. Tá? Então, tudo isso que eu falei até aqui vai fazer parte dessas dificuldades de comunicação e interação social. Tá certo? Bem, o segundo grupo de características que vai definir o autismo são comportamentos, interesses ou atividades restritas e repetitivas. No campo do comportamento repetitivo, é o que a gente costuma chamar de estereotipia. Né? Então, é muito comum que o autista, né, ele tenha alguns movimentos motores, alguns comportamentos motores repetitivos. Por exemplo, balançar os braços, balançar a cabeça de forma rápida e abrupta, balançar o tronco. Então, são essas estereotipias, né? Ou bater palmas, por exemplo, de forma aleatória, de uma forma assim, que está incoerente com o contexto, sem uma função comunicativa, digamos assim. Né? Então, eu posso bater palma para chamar a atenção de alguém. Então, isso tem uma função comunicativa. O autista não. O autista, em geral, ele faz comportamentos motores. Por exemplo, ele pode ter um certo tique, né? Uma certa estereotipia de balançar a cabeça, mas sem uma função comunicativa. Ele faz isso de forma aleatória, como uma autoestimulação sensorial, por exemplo. Tá? É muito comum que esses indivíduos eles apresentem interesses muito restritos e incomuns até. Então a pessoa ela fica hiperfocada numa determinada atividade, por exemplo. Então, digamos, né, tem pessoas autistas, inclusive eu atendo um paciente autista, que ele tem um interesse extremamente limitado e restrito a desenhos, animes, né? E ele tem, entre aspas aqui, tá, uma mente muito fantasiosa e ele fica viajando naqueles desenhos, com a questão dos personagens, ele fica, digamos assim, expressando um desejo de ser aqueles personagens, de ter aquelas habilidades, aqueles superpoderes dos personagens. E é difícil, um pouco, você introduzir um novo tema, um novo interesse. Por quê? Porque o interesse dele é restrito, é limitado. Né? E a questão das atividades também. Às vezes você pode encontrar na pessoa autista digamos assim, um super apego por uma atividade específica ou até mesmo por um objeto. Então o autista ele fica ali concentrado, focado em uma determinada atividade. Quando você sugere alguma coisa diferente, ele apresenta resistência. Tá? Ele pode, inclusive, apresentar um comportamento opositor. Tá? Não é incomum, não é uma coisa rara também, pessoal, que as pessoas com autismo apresentem também uma comorbidade de TOD, principalmente adolescentes. Tá? TOD é o transtorno opositor desafiador. Tá? Então, como eles têm esses interesses restritos, às vezes quando você vai tentar introduzir uma atividade diferente, né, eles apresentam um comportamento opositor ou não concordam em fazer a atividade. Esse paciente que eu mencionei aqui para vocês, né, que é bastante fixado na questão dos desenhos, quando eu comecei a tentar introduzir com ele as atividades musicais, ele apresentou muita resistência de início. Ele não aceitava, ele não concordava
em fazer as atividades musicais porque ele queria só ficar nas atividades de desenho, né? Então, pessoal, assim, basicamente, quando a gente pensa, né, em autismo, a gente tem que pensar em atrasos de desenvolvimento em dois grandes grupos, né? Atrasos na comunicação social, que vem associado a atrasos cognitivos, atrasos na linguagem e assim por diante, e comportamentos, interesses e atividades restritos e repetitivos. Então, para que uma pessoa seja diagnosticada com autismo, ela tem que apresentar essas características. Tudo bem? As causas, né, do autismo, elas são causas ainda, digamos assim, pouco conhecidas, assim, né, causas específicas. Mas a gente sabe, né, que como qualquer outro transtorno psicológico ou até os transtornos do neurodesenvolvimento, eles possuem, principalmente os transtornos do neurodesenvolvimento, eles possuem uma carga genética importante, né? E, claro, existem fatores ambientais também que vão contribuir para que o indivíduo ele não apresente um desenvolvimento típico, né? A gente costuma se referir a esses indivíduos como tendo um desenvolvimento atípico. Tudo bem? Bem, no que diz respeito à gravidade dos sintomas, e é importante a gente destacar isso aqui, que todos esses sintomas que eu mencionei, eles precisam trazer um prejuízo importante na vida do indivíduo, em várias áreas, na área social, na área ocupacional, na área acadêmica, na área pessoal, etc. Tá? E também precisam trazer digamos assim, dificuldades importantes nas relações sociais para esses indivíduos. Tá? Então, quando a gente fala em termos de gravidade, a gente vai ter 3 níveis de suporte, que a gente chama, né? Nível 1, que seria um autismo leve, essa nomenclatura nem é mais utilizada, hoje em dia a gente utiliza sempre a nomenclatura de nível 1, 2 e 3, mas o nível 1 seria equivalente a um autismo leve, em que a pessoa precisa de um suporte mínimo. Então, essa questão do nível de suporte se refere à quantidade de ajuda ou de suporte que a pessoa precisa para desempenhar as atividades do dia a dia, tá certo? Ou as atividades acadêmicas, enfim. O nível 2 seria um nível em que a pessoa precisa ali de um suporte moderado para desempenhar suas atividades diárias. E o nível 3, a pessoa precisa de um suporte substancial, um suporte bastante significativo, que seriam os casos mais graves aí de autismo. Tá? Bem, eu queria finalizar esse vídeo aqui, pessoal, dizendo que mais recentemente a gente tem o autismo não como uma patologia, tá? Tem diversos movimentos dentro aí do desenvolvimento atípico que vão colocar o autismo dentro de uma condição de neurodiversidade. Tá? Então não seria uma patologia, uma doença dentro de um modelo médico tradicional, mas sim uma característica de personalidade ou de comportamento que vai marcar, né, uma neurodiversidade. Então são indivíduos muitas vezes referidos como neurodivergentes. Esse é um outro paradigma, né, um paradigma mais, digamos assim, mais social, tá? Que coloca quase que o autismo como uma identidade do sujeito. Tá? Então a gente tem essas duas formas aí de interpretar o fenômeno. Tudo bem? Então a ideia do vídeo foi trazer para vocês aí uma visão geral sobre o quadro. Se vocês tiverem alguma dúvida, comentários, sugestões, escrevam para mim aqui
embaixo. E o recado final que eu sempre dou nos vídeos: se vocês tiverem interesse em fazer um acompanhamento psicológico ou em musicoterapia comigo, tanto individual quanto em grupo, é só vocês entrarem em contato comigo aqui pelos contatos que eu deixo na descrição. A gente tem o nosso curso também, que é o Transtorno de Ansiedade Social, Aspectos Diagnósticos e Diretrizes de Tratamento, que também está aqui na descrição, o link para o curso. E é isso, gente. Se você não for inscrito no canal, se inscreva aqui no nosso canal. Se puder também, compartilhe o vídeo para que esse conteúdo chegue a mais pessoas. E é isso. Um abraço e até o próximo.